A história começa com um meteorito indo direto para a Terra. Uma família que assiste ao noticiário não está preocupada porque a mãe, Maureen, usou seu trabalho na agência espacial para colocá-los em uma lista de fuga. Na noite do desastre, eles embarcaram em uma nave espacial para encontrar um novo planeta onde os humanos pudessem viver. Um dia, enquanto brincava pôquer, o navio deles foi atingido por destroços de um navio de guerra gigante. O acidente os tirou do curso. O navio balançou violentamente. Tudo que a família pôde fazer foi abraçar-se e torcer para que ficassem bem. Eles pousaram em segurança, mas o alívio não durou muito. Uma pesada caixa de metal se soltou e esmagou a perna de Maureen. O pai, John, abriu a escotilha superior e seu filho mais novo, Will, saiu. Mas quando a filhinha tentou sair, ela era grande demais para a abertura. Will saltou da nave para uma saliência mais alta e viu que todo o planeta estava coberto de neve e gelo. John e os outros ajudaram o ferido Maureen a sair de uma escotilha diferente. Só então, eles ouviram o som de gelo quebrando. A água entrou e sua nave espacial com todos os suprimentos afundou na água gelada. A primeira prioridade deles era tratar a perna de Maureen, mas todos os suprimentos médicos estavam no navio naufragado. Então Maureen fez algo que surpreendeu a todos. Ela tirou o capacete. John gritou com ela parar porque não sabiam se o ar era seguro para respirar. Mas John já havia descoberto por acidente. Suas calças estavam rasgadas e ele percebeu que o planeta tinha oxigênio suficiente para sobreviver. O resto da família tirou os capacetes e respirou o ar frio e fresco. Logo, eles enfrentaram outro grande problema. O sol se poria em 6 horas e a temperatura cairia para mortais 51 graus Celsius negativos. Seus trajes espaciais tinham aquecedores, mas as baterias duravam apenas 5 horas. Sem uma maneira de recarregar, eles morreriam congelados. John elaborou um plano: mergulhar no navio naufragado e pegar as baterias sobressalentes. Desde o seu próprio, o terno foi danificado e a perna de Maureen quebrada. Ele se virou para seu filho, Will, que era o único pequeno o suficiente para passar pela escotilha superior. Mas Will estava muito assustado e ficou ali tremendo. Vendo que seu irmão estava apavorado, sua irmã mais velha, Judy, pulou na água. John tentou ligar de volta para ela pelo interfone, mas ela estava fazendo um caminho mais longo através de outra escotilha. A água estava ficando mais fria e logo congelaria. Felizmente, Judy encontrou as baterias. Mas quando começou a nadar de volta, percebeu que a água do navio já estava começando a congelar. Judy nadou mais rápido que pôde, mas as baterias pesadas a atrasaram. O gelo a superfície agora estava se formando rapidamente. Judy largou as baterias e nadou com toda a força, mas já era tarde demais. Ela estava presa no gelo. Judy lutou na água gelada enquanto o gelo ficava mais espesso ao seu redor. Na margem, o pai gritou para ela largar as baterias e nadar mais rápido, mas ela já estava presa. A família se sentiu completamente desamparada. Felizmente, os trajes espaciais ainda forneciam oxigênio e calor. Enquanto consolava a filha, Maureen usou um computador e viu que faltavam menos de 5 horas para a bateria de Judy. Eles tiveram que tirá-la de lá antes que morresse. A expressão no rosto de Maureen também mostrou que a lesão na perna era muito grave. John puxou freneticamente uma faca e comecei a lascar o gelo, mas era uma tarefa impossível com uma ferramenta tão pequena. Depois de tentar por muito tempo, ele só fez um pequeno buraco. Só então, uma luz brilhante brilhou em uma geleira ao longe. Will, que era um aluno inteligente, adivinhou que a luz poderia ser proveniente do magnésio. Ele explicou que o magnésio queima com muito calor e o gelo pode torná-lo ainda mais quente. Isso deu a John uma centelha de esperança. Depois de dizer à filha que a salvaria, ele e o filho partiram em busca do magnésio. Eles atravessaram a geleira e encontraram magnésio suficiente para resgatar Judy. John coletou-o cuidadosamente, tentando não para criar faíscas que possam ser perigosas. Mas então, Will caiu em um buraco no gelo. Ele não se machucou e encontrou uma saída que levava a uma floresta. Will ligou para seu pai e disse-lhe para voltar e salvar sua irmã, dizendo que estava seguro. John confiou nele e voltou para ajudar Judy, sem saber que Will estava apenas fingindo ser corajoso. Sozinho, Will sentou-se no chão. De repente, ele viu faíscas flutuando no ar. Ele tentou ligar para o pai, mas ele estava muito longe. Will seguiu as faíscas pela floresta e encontrou os destroços de outra nave espacial, claramente alienígena. Ele pegou uma pequena câmera para gravar, neste momento histórico, a primeira prova de alienígenas. Ao se aproximar, ele ouviu um barulho atrás dele e se virou para ver um alienígena vindo em sua direção. Aterrorizado, Will correu e subiu em uma grande árvore. O alienígena o seguiu, mas era apenas a metade inferior do corpo e não conseguia escalar.
Quando Will recuou, uma grande garra apareceu atrás. A parte superior do corpo do alienígena estava presa em um galho quebrado e não conseguia alcançá-lo. De volta ao lago, John espalhou magnésio no gelo e acendeu-o com uma tocha. Depois de queimar por um tempo, derreteu um grande buraco. A família trabalhou junta para limpar a água e a mão de Judy finalmente apareceu. Então Penny percebeu que o vento estava prestes a apagar a tocha. Relâmpagos brilharam, trovões rugiram e chuva caiu. A chuva fria congelou o buraco novamente, apagou a tocha e o isqueiro ficou molhado demais para funcionar. O traje espacial de Judy estava quase sem energia. De volta à floresta, a noite caiu enquanto Will e o alienígena permaneciam presos. Uma criatura parecida com uma borboleta pousou. Will, então no dedo do alienígena. Quando isso aconteceu, a luz no rosto do alienígena diminuiu. Estar separado por muito tempo estava fazendo com que seu corpo desligasse. Ao mesmo tempo, o fogo do navio acidentado se espalhou pela floresta. As chamas atingiram os pés de Will. Ele tentou subir mais alto, mas não conseguiu e não teve sinal para ligar para o pai. Vendo o alienígena lutando, Will fez uma escolha corajosa. Ele puxou uma serra de arame, cortou o galho e libertou a parte superior do corpo do alienígena. Will encostou-se na árvore esperando o fogo. De repente, o alienígena saiu das chamas, subiu na árvore, agarrou Will e saltou para longe. Eles pousaram no topo de uma montanha. O alienígena olhou para Will e mudou sua forma para se parecer com um humano. De volta ao gelo, John e os outros estavam desesperados porque o traje de Judy estava prestes a morrer. Nos momentos finais, Will e o alienígena retornaram. Will pediu ajuda, e o alienígena disparou uma luz vermelha que instantaneamente derreteu o gelo e tirou Judy. Will pediu mais um favor, e o alienígena tornou-se um filho pequeno, mantendo a família aquecida durante a noite. A cena muda para o astronauta Dom, que acorda e vê sua galinha de estimação viva. Seu alívio desaparece quando ele olha para um enorme desfiladeiro. O navio deles está alojado na beira de um penhasco, a cabine perto de quebrar. Anteriormente, um meteoro destruiu a Terra forçando humanos a fugir para o espaço. Durante a viagem, um buraco negro destruiu parte da nave principal e arrastou a nave menor de volta, encalhando-os neste planeta. Como a galinha sobreviveu, o ar era respirável. Dom tirou o capacete, mas não conseguiu desafivelar o cinto de segurança porque estava entupido de areia. Ele deixou cair a faca quando o navio tremeu. Sua companheira, June, acordou quando o navio começou a rachar. Ela jogou a faca para Dom. Ele cortou fios, usou óleo vazado para afrouxar o cinto, libertou-se e resgatou June. Do lado de fora, eles encontraram um sinalizador e um tripulante morto. Levaram os sapatos para Junho porque a areia era pontiaguda. Eles dispararam um sinalizador, mas não vi resposta. Então Dom avistou um paraquedas vermelho à distância. Eles arrumaram seus equipamentos, pegaram o frango e foram em direção a ele. Logo, encontraram uma mulher chamada Angela deitada no chão. Quando ela tossiu, Dom assustou-se. Uma enorme tempestade se aproximou, forçando-os a partir. Dom inicialmente se recusou a carregar Angela, mas depois mudou de ideia. Como o vento ficou mais forte e eles se abrigaram em uma caverna próxima. June percebeu que havia perdido o colar. Dom voltou para a tempestade para encontrá-lo. Quando ele voltou, June disse que alguém precisava pedir ajuda. Ela saiu, dizendo a Dom que ele saberia quando usar o último sinalizador para que ela pudesse encontrar o caminho de volta. O que eu não sabia era que June já havia levado o último sinalizador com ela. De volta à família de Morin na manhã seguinte, eles se reuniram em torno do alienígena. Quando Morin estendeu a mão para tocá-lo, a máquina foi ativada de repente. Ele foi direto para a nave congelada, derreteu o gelo com o calor e entrou na cabine. Foi então que John notou um corte limpo na manga de Will e perguntou como isso aconteceu. Will hesitou e disse que provavelmente aconteceu quando ele caiu dentro da nave. O alienígena ativou um modo de secagem e a água dentro da cabine foi drenada lentamente. John se concentrou em consertar a nave enquanto o alienígena secava a área ao seu redor. Ainda cauteloso, John aproximou-se com cuidado, sem saber se era seguro. Apesar de suas dúvidas, a família logo voltou para a nave. Após dias de trabalho, eles até construíram uma cinta robótica para a perna de Morin. Funcionou tão bem que seu ferimento quase não foi notado. Enquanto Penny estava lá fora consertando um cano de água, ela ouviu uma explosão à distância. Quando ela contou aos outros, a família junto com Will e o alienígena foi investigar. Eles encontraram apenas destroços. Eles deixaram pilhas de pedras como marcadores, caso outros sobreviventes passassem. Quando Morin usou o comunicador para procurar sinais, um ruído estranho surgiu. Will percebeu que vinha da nave acidentada do alienígena.
Curiosa, a família saiu em busca. De volta ao navio, a água, bomba entupida novamente. Enquanto Penny trabalhava nisso, ela percebeu uma enorme tempestade se aproximando. O problema parecia segui-la toda vez que ela saía. Ela tentou ligar para os pais, mas não conseguiu contatá-los. Penny sugeriu usar um veículo para resgatá-los, mas Judy disse que ele estava enterrado sob gelo grosso e disse para ela não se preocupar, insistindo que seus pais poderiam cuidar de si mesmos. Com o navio congelado, Penny elaborou um plano desesperado. Ela ligou os motores do navio para explodir o gelo. Na garagem, Judy zombou dela, dizendo que Penny não podia dirigir porque nem tinha carteira de motorista. Quando Penny puxou a tampa do veículo, ela viu que os pneus não estavam presos. Ela rapidamente montou. Judy, congelada pelo medo de algo nela, passado, enrolado em um canto. Sem outra escolha, Penny se preparou para ir sozinha. Ela subiu, colocou biscoitos ao lado dela, apertou o cinto e foi embora. Judy correu para fora quando ouviu o barulho bem a tempo de ver o veículo se afastando. Penny correu pela neve, divertindo-se até pisar no freio na beira da estrada. Um penhasco. Ela tentou ligar para os pais, mas não obteve resposta. Ela deu uma mordida em um biscoito, colocou o veículo no modo neve, ativou o mapa e tratou-o como um jogo enquanto continuava. Liderados pelo alienígena, os pais chegaram à nave acidentada do alienígena. Até pareceu surpreso com o dano. Lá dentro, eles exploraram com lanternas e encontrou uma grande estrutura em forma de anel no centro. Lá fora, Will brincava de pega-pega com o alienígena. Observando-os, John parecia inquieto. Quando a bola rolou, o alienígena levantou detritos pesados para ajudar Will a recuperá-la. De repente, o rosto do alienígena ficou vermelho e a nave foi ligada. Um holograma apareceu mostrando um planeta e diminuindo o zoom para revelar uma galáxia. Aquela não era a Via Láctea. Eles estavam em uma galáxia diferente. Ao tocar nos destroços, Will viu as memórias do alienígena e descobriu que sua nave principal havia sido atacada, encalhando-a aqui. Assustado, Will correu. O alienígena o seguiu, parecendo triste e abaixando a cabeça. Will testou, dizendo-lhe para levantar uma mão e depois a outra. Quando ele disse isso para caminhar em direção a um penhasco, ele obedeceu sem hesitar. Pouco antes de partir, Will parou e ligou de volta. O alienígena se ajoelhou e Will aceitou novamente, percebendo que podia confiar nele. Quando os pais saíram do navio, eles correram de volta para o céu quando a tempestade chegou. Diamantes começaram a cair do céu, batendo nas árvores. Um fatiado o braço de John enquanto eles se escondiam atrás de uma grande pedra. Naquele momento, eles ouviram a voz de Penny no comunicador. O alienígena se transformou em um farol brilhante para guiá-la. Penny chegou e eles escaparam juntos do veículo, o alienígena agarrado na traseira. De uma caverna próxima, Don avistou o veículo através de binóculos. Ele pegou a pistola sinalizadora, mas encontrou a caixa vazia e percebeu que Jun a havia roubado. A família viu um clarão à distância e dirigiu em direção a ele, encontrando apenas Jun. Ela alegou que estava sozinha. Com a tempestade se aproximando, eles escaparam e retornaram em segurança ao navio. De volta à caverna, Don segurava seu frango, sua última esperança de comida. Mais tarde, Will acordou um pesadelo e foi para o salão principal do navio. Jun ficou sentada em silêncio. Quando Will abriu a geladeira, ela perguntou se ele teve um pesadelo e admitiu que ainda tinha pesadelos. O alienígena entrou na sala. Will se desculpou e se virou para sair, mas Jun o deteve e avisou que já tinha visto alienígenas assim antes na tela principal. Navio em modo de combate ferindo pessoas. Quando Will passou pelo alienígena, a nave tremeu e o gelo acima deles começou a rachar. A família correu para o salão principal. Eles sabiam que tinham que partir antes que a geleira desabasse. Morin deu a todos uma tarefa a fazer, mas John tinha mais notícias. O motor não estava funcionando. A tempestade havia bloqueado as saídas de ar com areia, e eles não poderiam sair até que fossem liberados. Moran voltou ao salão para distribuir novos trabalhos enquanto John foi limpar o lodo perto do tanque de combustível. Os demais começaram a limpar outras partes bloqueadas pela tempestade. Quando John terminou, ele viu algo se movendo na água atrás dele. Enquanto isso, Morin descobriu que alguém havia usado a impressora 3D para fazer uma arma, mas ninguém sabia quem o fez. Enquanto Morin limpava, um alarme disparou. Ela correu para a cabine e viu que o tanque de combustível estava drenando lentamente. Eles estavam ficando sem tempo. John correu para verificar enquanto Morin foi até o motor, espaço para limpar os bloqueios. Jun então sugeriu que todos entrassem no veículo e fossem embora. Morin disse que não, explicando que embora um ou dois deles pudessem sobreviver por um tempo, não funcionaria para toda a família.
Jun então fingiu que precisava pegar alguma coisa e fugiu para um depósito onde começou a encher uma sacola com suprimentos para escapar sozinha. Naquele momento, o alienígena que estava ajudando na limpeza de repente se virou e foi embora. Will o seguiu. O alienígena parou debaixo de um cano de onde vinham ruídos estranhos. Quando Will tentou falar com ele, o alienígena o ignorou. De repente, duas criaturas parecidas com enguias caíram e o alienígena rapidamente protegeu Will com seu corpo forte. Para manter Will seguro, o alienígena o empurrou para o depósito, trancando-o lá dentro com a traiçoeira Jun. Em outro lugar, enquanto John verificava a água perto do tanque de combustível, algo de repente o puxou para baixo. Mais tarde, quando Will gritou por socorro, Penny e sua mãe correram, mas só encontraram o alienígena, que os avisou que Will estava em perigo por causa de uma criatura no navio. Maureen foi ao salão principal e descobriu que seu marido estava no porão. No meio do caos, John voltou e jogou uma criatura parecida com uma enguia no chão, avisando-os para não descerem. Maureen colocou seu corpo sobre a mesa, sentiu o cheiro de combustível e percebi que essas criaturas estavam comendo seu combustível. Quando olharam para o monitor do tanque de combustível, viram que estava cheio deles. Felizmente, o navio deles tinha um segundo tanque de combustível que ainda era seguro. A única maneira de se salvarem era desligar manualmente o primeiro tanque antes que as criaturas contaminassem ambos. John tentou pegar uma chave inglesa do depósito, mas o alienígena bloqueando seu caminho repetia que Will estava em perigo. Sem outra escolha, John fez com que Judy usasse a impressora 3D para fazer uma nova chave inglesa enquanto se preparava para lutar contra as criaturas. No depósito, John soube por Will que o alienígena o estava protegendo porque ele o salvou antes, sugerindo que eles podem ter uma conexão mental. John ficou perdido em pensamentos. Enquanto John lutava contra as enguias alienígenas, o gelo acima do navio rachou novamente, fazendo com que o navio inclinasse. Judy ficou presa embaixo de uma caixa e Penny caiu em uma piscina de esgoto cheia de criaturas. Ao mesmo tempo, o tanque de combustível reserva foi ligado. João conseguiu prender uma das enguias, pegar uma faca e matá-la. Enquanto isso, Penny jogava sal nos corredores para assustar as criaturas. John correu para o porão para salvar Penny enquanto ela gritava. Ele cortou a linha de combustível, o que fez com que todas as enguias fossem em direção ao vazamento. Judy conseguiu uma chave inglesa e libertou ela mesma da caixa. No depósito, Jun enganou Will para que o alienígena a deixasse sair. Mas assim que se libertou, correu direto para a cabine do navio. Para entender Jun, temos que olhar para o seu passado. Apenas 2 dias antes, ela drogou a irmã gêmea, tirou um chip de identidade de seu braço e fingiu ser sua irmã para embarcar no navio principal, o Resolute, que deveria levar as pessoas para uma nova casa. Mas o namorado da irmã dela a viu e a seguiu. Ele logo descobriu que ela era uma impostora. Durante a discussão, a porta da cabine foi aberta acidentalmente e ele foi empurrado para o espaço. Enquanto o navio se preparava para partir, Juno observou desaparecer no espaço pela porta aberta, mas não fez nada para impedi-lo. Agora, mais uma vez pronta para deixar os outros para trás para se salvar, ela sentou-se na cabine prestes a ejetar e escapar. Ela iniciou uma contagem regressiva que poderia fazer com que o navio se quebrasse e perdesse a navegação. Mais uma vez, Jun ficou dividida. Se deve pará-lo. Nessa mesma época, Maureen tentava instalar uma peça final para consertar o navio, mas estava com problemas. Surpreendentemente, Jun veio e ajudou-a a instalá-lo no último segundo. Eles finalmente consertaram o motor e deixaram tudo pronto. Todos eles se reuniram na cabine. John empurrou a alavanca para decolar, mas o navio não se moveu. Um alarme mostrou que restavam apenas 10% do combustível. Judy sugeriu livrar-se de todo o combustível porque as enguias no tanque pode bloquear o motor. Moran concordou que era um risco, mas disse que o sistema não mostrava combustível de reserva. Judy disse a ela que o combustível deixado nos canos seria suficiente para retirá-los. John concordou e Judy abriu a válvula, liberando todas as enguias e o resto do combustível. Naquele momento, sua nave espacial começou. O gelo acima deles ainda estava caindo enquanto John conduzia cuidadosamente o navio com segurança para fora da geleira em colapso. Felizmente, John era um ótimo piloto e os retirou bem a tempo. Eles viram uma floresta limpa e intocada à sua frente, mas o alívio não durou muito porque estavam quase sem combustível. Ainda assim, um bom piloto está sempre pronto. A aterrissagem não foi tranquila, mas ele pousou o navio com segurança. Então eles receberam mais ótimas notícias. Outros sobreviventes montaram acampamento no planeta. Os pais correram para o depósito para encontrar Will. Eles viram um alienígena segurando-o para protegê-lo, e John ficou claramente impressionado.
Enquanto isso, o principal navio, a nave-mãe estava danificada, mas ainda funcionava, e as pessoas estavam consertando-a rapidamente. Mas Jun não ficou nada feliz com isso. Soubemos que ela já havia sido capturada e interrogada na nave-mãe. A pessoa que a interrogou disse que as câmeras a gravaram matando alguém. Nesse momento, um alarme disparou em todo o navio, o que interrompeu as perguntas e deu-lhe uma chance de escapar. Ficou claro que ela era a única que não queria voltar para a nave-mãe. Moran descobriu que os registros da impressora 3D foram alterados. Alguém quebrou as regras e executou um programa para fabricar uma arma, mas ninguém sabia quem. Ao mesmo tempo, o alienígena entrou no quarto de Will e deu-lhe uma arma para proteção. Ficou claro que o alienígena havia usado secretamente a impressora. Quando Jun percebeu o quão próximos Will e o alienígena eram, ela ficou com ciúmes e rapidamente tentou agradar o menino. Era óbvio que ela já estava planejando usar o alienígena. Controle. Um robô poderoso como esse poderia colocá-la no comando do planeta. Enquanto isso, os pais encontraram outro campo de sobreviventes. Animado em ver mais gente, todos se abraçam. Dom também estava lá junto com sua galinha de estimação. Angela, a jovem que resgataram, estava descansando na sala médica. Enquanto cuidava de Angela, Jude descobriu que robôs alienígenas eram responsáveis pelo ataque à nave-mãe. Morin e os outros continuaram tentando contatá-lo quando John avistou os destroços da nave-mãe no mapa. Os pais e Dom decidiram investigar. Jude voltou para a nave para confrontar Will, percebendo que ele sabia a verdade o tempo todo. Ela tentou avisar seus pais usando o comunicador, mas Will a deteve. Ele explicou que o alienígena não era mais o mesmo e salvou suas vidas. Jude recusou-se a ouvir e correu em direção à cabine. Pensando rapidamente, Will reiniciou o sistema de comunicação, desativando-o por 30 minutos. Ele então começou a fazer as malas, preparando-se para mandar o alienígena embora. Jun testemunhou tudo. Depois que Will saiu, ela recuperou a arma. O alienígena havia feito para ele debaixo da cama. Jude conversou com Will, que explicou que precisava levar o alienígena para longe para proteger a todos, inclusive o próprio alienígena. Penny logo se juntou a eles e os três saíram juntos. Ao cruzarem a ponte de Toras, ouviram um som estranho atrás deles e um monstro apareceu de repente. Penny bateu palmas e as flores começaram a desabrochar. Jude também tentou bater palmas e as flores ao seu redor também floresceram. Will se ajoelhou e bateu palmas e o alienígena o imitou levantando a mão de metal. Flores floresceram ao redor deles. O momento foi interrompido por um rugido alto. O alienígena avisou que Will estava em perigo e eles saíram correndo. O penhasco logo bloqueou seu caminho, mas o alienígena derrubou uma grande árvore para formar uma ponte. Enquanto se preparavam para atravessar, o monstro apareceu novamente. O alienígena mudou para o modo de ataque e o assustou. Quando voltou à sua forma normal e copiou o gesto de vitória de Will. Will quase escorregou de excitação. Logo depois chegou Júnior, no mesmo local, tendo-os seguido secretamente. Em outro lugar, os pais dirigiram seu veículo até os destroços da nave-mãe. A princípio, eles acreditaram que um meteoro havia causado os danos. Mas depois de examinar as marcas, Morin percebeu que tinha sido um ataque. Dentro do depósito, eles procuraram suprimentos, mas encontraram principalmente lixo. Eventualmente, eles encontraram uma caixa rotulada como transmissor de sinal, mas dentro havia uísque. Dom admitiu que o trocou para esconder bebida, deixando Morin furioso. Ela saiu e notou o receptor de sinal. Percebendo que a ligação estava interrompida, ela voltou, pegou o uísque de Dom e começou a beber. De volta ao grupo de Will, eles avistaram outro grupo de sobreviventes na floresta. Para manter o alienígena escondido, eles ficaram de fora, de vista. Entre o grupo estava um garoto bonito, e Penny imediatamente se apaixonou. Quando ele deixou cair uma carta, eles a pegaram. Quando o menino voltou procurando por ele, ele descobriu eles e o alienígena. Ele estava prestes a pedir ajuda, mas Penny usou a carta para chantageá-lo e fazê-lo ficar em silêncio. Como a carta era importante, ele concordou e saiu. Eles continuaram e chegaram a uma caverna. O grupo de John teve problemas quando seu veículo perdeu energia, forçando-os a permanecer perto dos destroços durante a noite. Percebendo que seus pais não voltariam naquela noite, Will decidiu que eles ficariam na caverna e fariam companhia ao alienígena por uma última noite. Ao cair da noite, seus pais sentaram-se perto do receptor de sinal, bebendo uísque de Dom e observando o céu. Um brilho roxo apareceu de repente à distância, revelando águas vivas como criaturas alienígenas flutuando no ar. Mais tarde, de volta à caverna, Penny desenhou na parede de pedra com argila vermelha. Os três cobriram as mãos com argila e pressionaram as impressões das mãos na parede.
O alienígena assistiu silenciosamente enquanto as luzes em seu rosto piscaram. Mais tarde naquela noite, enquanto dormiam, o alienígena se ajoelhou diante da parede, cobriu suas garras de metal com argila vermelha e pressionou a marca de sua própria mão ao lado da deles, querendo pertencer. De volta a Maureen, ela e John discutiram e ela se levantou para ir embora. Ela havia dado apenas alguns passos quando um terremoto começou. O receptor de sinal atrás deles caiu e, embora tentassem correr, já era tarde demais. Eles ficaram presos dentro dos destroços. Desesperados, eles bateram nas paredes de metal, esperando que Dom os resgatasse. Enquanto isso, Dom ainda estava ocupado carregando seu uísque contrabandeado no veículo. Felizmente, depois que terminou, Dom começou a procurá-los e, eventualmente, os encontrou presos. Na manhã seguinte, Dom usou um explosivo para abrir um grande buraco e resgatá-los. No acampamento de Will, depois de passar uma última noite com o robô alienígena, eles se prepararam para se despedir. O alienígena pegou uma pedra e deu de presente a Will. Mais uma vez avisou Will que o perigo estava vindo, mas Will disse que o robô era quem estava em perigo e que tinha que ficar lá. Com isso, Will se virou e foi embora. O robô alienígena, ainda preocupado, tentou segui-lo. Will disse mais uma vez para ficar parado. Ao sair, o rosto do robô brilhava com o que parecia ser tristeza. Quando eles partiram, Jun foi observando-os do alto com um sorriso. Quando eles estavam longe o suficiente, ela entrou silenciosamente na caverna. O robô alienígena estava de frente para a parede de pedra parecendo perdido. O verdadeiro plano de Jun era conseguir o robô alienígena para si. Ela queria um guarda-costas poderoso. Ela começou a manipulá-lo, dizendo ao alienígena que os humanos não eram confiáveis e iria traí-lo, até mesmo Will. Ela acrescentou que só ela salvaria o robô, então se virou e saiu. Os cavaleiros deste planeta eram muito assustadores. Uma mulher viu uma grande mariposa esvoaçante e estava prestes a tocá-la quando uma língua gigante disparou, agarrou a mariposa e a engoliu inteira. Isso a assustou tanto que ela simplesmente ficou lá sem se mover. Porque eles perderam o receptor de sinal, eles não conseguiram entrar em contato com a nave-mãe. Para sobreviver, eles criaram um novo plano, construíram um farol gigante para enviar um poderoso feixe de luz ao espaço como um sinal de socorro. Em outro lugar, os cálculos de Maureen a levaram a uma descoberta inacreditável e profundamente preocupante. Finalmente, ela tomou uma decisão. Ela foi até o depósito, encontrou um pacote gigante e estava carregando em um veículo quando Jean a viu e perguntou o que ela estava fazendo. Ela explicou que pode haver um problema com o Sol, pois ele nasce mais cedo todos os dias. Jean disse que isso era normal na Terra, mas Maureen disse que a mudança estava acontecendo rápido demais. Depois de se despedir de Jean, ela foi para investigar. Naquele momento, Jun encontrou Will e pediu a ajuda do robô alienígena. Ela deu a entender que queria que o menino trouxesse o alienígena de volta. Só então Dom apareceu e reconheceu Jun. Foi ela quem roubou o único sinalizador, que quase o matou. Ele a confrontou sobre o que ela fez, mas ela era tão boa em falar que ele ficou sem palavras. Enquanto ele se afastava, Jude estava olhando o armazém quando sentiu que algo estava errado. Ela se virou e bateu em Dom com o cotovelo, quebrando seu nariz. Eles então foram para a sala médica, onde Dom disse a ela que Jun havia roubado a arma de sinalização e o deixado para trás. Ele soube por Jude que Jun nunca havia mencionado isso. Jude então confrontou Jun, que inventou uma história para enganá-la, dizendo que ela era vítima e alertando-a para não confiar em tudo que Dom dizia. Naquele momento, Jude não sabia quem estava mentindo, então saiu para voltar ao trabalho. Na jornada de Maureen, quando o sol estava prestes a se pôr, seu dispositivo voador estava finalmente pronto. Ela cortou as cordas e subiu no ar. À medida que ela subia, uma vista incrível apareceu abaixo dela. Ela se virou para encarar o sol, mas naquele momento o sistema avisou que havia radiação nas proximidades, em outras palavras, um buraco negro. O grupo de sobreviventes humanos presos em um planeta desconhecido e incapazes de contatar sua mãe, navio trabalharam juntos para construir um farol gigante. Quando eles apertaram o botão, um poderoso feixe de luz disparou para o céu e todos aplaudiram. A luz atraiu enxames de mariposas esvoaçantes. Jun estava no meio da multidão. Ela silenciosamente escapuliu até a cerca de alta tecnologia destinada a manter as criaturas afastadas e a reprogramou para permitir a passagem de coisas. Claramente, ela tinha um plano. Depois, ela voltou ao acampamento e disse a John que seu filho estava escondendo o alienígena na floresta. John confrontou Will e exigiu respostas. Will assustado confessou tudo. A nave-mãe, a Resolute, apresentou o defeito por causa do robô alienígena, fazendo com que eles caíssem neste planeta. Ele admitiu que o robô uma vez ficou furioso,
mas insistiram que isso havia mudado e salvou sua família e outras pessoas durante a tempestade. John não se importava com explicações. Ele só queria saber onde estava o robô. Will recusou, com medo de que seu pai o machucasse. De repente, um rugido monstruoso ecoou pelo acampamento. Uma criatura enorme começou a escalar o farol. As pessoas se espalharam em pânico. A luz que atraiu as mariposas também atraiu a criatura que as caçava, provavelmente parte do plano de Jun. O farol, construído à pressa, não conseguiu suportar o peso do monstro e desabou. Enquanto Penny tentava fugir, a criatura a avistou. Jun pediu a Will que ligasse para o alienígena. Naquele momento, ninguém se importou que o robô existisse. Apenas que isso poderia salvá-los. Penny se escondeu dentro de uma tenda acreditando que estava segura. Então uma mensagem gravada da nave-mãe começou a tocar. Ela correu para desligá-lo, mas o som chamou a atenção do monstro. Tori abriu a tenda e atacou. John chegou bem a tempo, ficando entre Penny e a criatura. Ele ergueu a faca, mas era inútil contra as presas do monstro. Quando ele atacou, algo bateu nele. O robô alienígena havia chegado. Will sentiu alívio enquanto os outros olhavam em estado de choque. O monstro rugiu novamente chamando outra criatura. John e os outros fugiram quando o robô alienígena foi imobilizado por ambos os monstros. Ele não revidou obedecendo ao comando anterior de Will. Em pânico, Will correu lá fora. Dentro do navio, Jin observava com um sorriso satisfeito. Vendo o robô prestes a ser destruído, Will gritou para que ele ficasse forte. As luzes faciais do robô ficaram vermelhas. Ele jogou os monstros de lado e ficou em modo de batalha com 4 braços. Quando outra criatura atacou, as mãos do robô brilharam em amarelo enquanto esmagava e arremessava os monstros para longe, derrotando-os facilmente. Assim como todos pensavam que estava tudo acabado, o robô virou-se para os humanos, com as garras brilhando. Will correu na frente dele enquanto seu pai gritava para ele parar. Sua mãe chegou naquele momento. Will agarrou as garras do robô e, quando ele olhou para ele, desligou-se. A luz vermelha voltou a ser azul. Dentro do navio, Jun planejou silenciosamente seu próximo movimento. Depois disso, a família de Will aceitou totalmente o robô alienígena e o trouxe a bordo de sua nave. Dentro da cabine, Morin compartilhou os resultados de seus testes. A órbita do planeta era instável e um buraco negro se formou atrás do Sol. Se eles ficassem, o planeta se aproximaria lentamente até que tudo queimasse. Os sobreviventes morreriam a menos que escapassem logo. Enquanto Morin e John debatiam se deveriam contar aos outros, Penny escutava secretamente da porta. Na manhã seguinte, os sobreviventes se reuniram para discutir o robô alienígena. Pelo relato de Angela, eles descobriram que o primeiro ataque havia sido planejado por robôs alienígenas. Ela ficou gravemente ferida e seu marido foi morto. Victor, o líder do grupo, propôs levar o robô a julgamento e trancá-lo como fizeram antes na Terra. John argumentou que o robô havia mudado como uma máquina reiniciada e salvou vidas na noite anterior. No final, concordaram em manter o robô isolado do resto do grupo. Furiosa, Angela saiu furiosa com Jun seguindo logo atrás. Jun tentou manipulá-la fingindo oferecer ajuda psicológica, mas Angela foi embora. Enquanto isso, Don disse a Victor que eles precisavam de combustível para escapar do planeta. As enguias alienígenas consumiram a maior parte, mas Don acreditava que o combustível de sua nave acidentada no deserto ainda era utilizável. Em troca, ele exigiu mais dinheiro. Lá fora, Angela notou fita verde amarrada a uma corda. Seguindo isso, ela encontrou um pacote. Dentro havia uma arma. Sem hesitar, ela escondeu-o nas costas. Na floresta, Will examinou pedras estranhas quando o robô alienígena se aproximou e lhe entregou uma pedra maior. Will disse que havia rochas semelhantes na Terra. O robô abriu, revelando minérios coloridos em seu interior. Então, levantou a mão para cumprimentar. Will sorriu e retribuiu o gesto. As luzes no rosto do robô brilhavam suavemente, quase como felicidade. Enquanto isso, Don já havia saído em busca de combustível. Ele não tinha ido muito longe quando um penhasco bloqueou seu caminho e gás começou a subir do chão à frente. Don não se incomodou. Ele casualmente ligou alguns música e tomou um caminho diferente. De volta ao acampamento, Penny convidou o lindo garoto para sair. Quando chegaram ao local, viram que a cachoeira havia secado porque o planeta estava esquentando. Penny então contou a ele seu plano. Ela ia fingir que caiu na água e gritar por socorro, então ele poderia resgatá-la. E depois disso, poderíamos realmente cair em uma sessão de yoga hormonal. Estava claro que Penny gostava do garoto bonito desde que se conheceram, e agora os dois estavam se apaixonando. É bastante surpreendente que eles ainda encontrem tempo para romance em um lugar tão perigoso.
Do lado de Dom, eles tinham chegou ao local da nave espacial, mas não estava em lugar nenhum. Eles pensaram que o navio poderia ter caído do penhasco, mas era alto demais para ver qualquer coisa. Pouco depois, Victor cancelou o acordo e voltou ao acampamento. Quando Jude descobriu o acordo, ela confrontou Dom. Ele admitiu que estava apenas tentando ganhar algum dinheiro e agora estava furioso por não conseguir. Com raiva, ele chutou o chão apenas para ouvir um som metálico. Depois de cavar na areia, eles descobriram que a nave estava enterrada bem debaixo de seus pés. Eles rapidamente encontraram a entrada do navio e conectaram a mangueira de combustível. Como a área poderia desabar a qualquer momento, eles usaram 2 veículos e cordas para manter a nave estável. No momento em que a última gota de combustível estava sendo retirada, o equilíbrio do navio mudou e ele estava prestes a cair do penhasco. Decidiram cortar as cordas e deixar o navio cair. No entanto, Dom ainda estava lá dentro. Ele correu para o depósito, abriu uma caixa e descobriu a verdadeira identidade de Jun. Ele sabia que Jude era gentil demais para desistir dele, então não teve escolha a não ser cortar ele mesmo a última corda de segurança. O navio então caiu. Enquanto todos corriam para o penhasco para lamentar, uma mão se estendeu. No último segundo, Dom conseguiu escapar. Na nave espacial, Angela descobriu que Jun estava fingindo ser psicóloga e concordou em fazer terapia com ela. Jun aproveitou a oportunidade para trazer à tona as lembranças dolorosas de Angela de seu tempo na nave-mãe, mas não conseguiu levá-la para a próxima etapa de seu plano. Esperando do lado de fora da sala, o sorriso de Jun mostrou que tudo estava indo como ela queria. Após a sessão, Angela não conseguiu. Fique quieto. Ela saiu do quarto e perguntou onde estava a nave da família de John. Enquanto isso, Will e alguns outros estavam jogando pôquer na nave espacial. Jun notou Angela caminhando em direção a eles com uma bengala. Logo depois, Angela inventou um motivo para mandar Will embora, pedindo que ele convidasse a mãe para brincar com eles. Quando o robô alienígena tentou, a seguir, John disse que Will voltaria logo, o que acalmou o robô. Penny percebeu que a tela no rosto do robô estava mudando de expressão. Parecia que estava sorrindo, o que ela nunca tinha visto antes, e isso deixou John feliz. Mas só então, Angela apareceu atrás dele. Quando John perguntou se havia algum problema, Angela apontou uma arma para o robô. Ao ver a arma, a tela do rosto do robô ficou vermelha e ele mudou para o modo de ataque. John disse ao robô para sair. Quando Will alcançou sua mãe, ela hesitou, mas finalmente concordou em ir com ele. Sentindo que algo estava errado, Will correu de volta para o navio. Ao chegar, ele viu Angela atirando no robô alienígena. Enfurecido, o robô mudou para o modo de combate, ganhando 2 braços extras. Avançou sobre Angela jogando John para o lado quando ele tentou impedi-lo. Vontade! Gritou para o robô parar e ele congelou reconhecendo sua voz. O horror encheu o rosto de Will. A família se reuniu em torno do ferido John enquanto Will observava o robô alienígena parado na porta olhando para baixo com o que parecia ser culpa. Lá dentro, John confortou Angela abalada, garantindo-lhe que ninguém a culparia. Will carregou o robô alienígena para a floresta e parou em um penhasco. Abraçando, ele disse seu último adeus, dizendo que tinha que assumir a responsabilidade e que teve que pular. O robô olhou para o penhasco e depois para Will, como se esperasse que ele parasse. Vendo o rosto marcado pelas lágrimas de Will, o robô deu um passo à frente e caiu, quebrando-se em pedaços abaixo. Enquanto o grupo carregava combustível para se preparar para a partida, o terreno mudou repentinamente. A estrada desabou, deixando apenas um caminho, um campo de gás em erupção. Eles notaram que as erupções ocorriam em intervalos regulares, a cada 3 minutos e meio. Calculando a velocidade máxima, eles se prepararam para cruzar. Quando o gás acabou, eles seguiram em frente, mas surgiram problemas. Um cabo de controle se soltou, causando problemas de frenagem e desacelerando o veículo a combustível. Faltando apenas 2 minutos e meio para o fim, o garoto loiro se ofereceu para subir no telhado para reconectar o cabo. Apesar quase sendo derrubado, ele segurou e conseguiu consertar após várias tentativas, permitindo que o veículo acelerasse novamente. Assim que o alívio começou, faltando apenas alguns segundos para o fim, uma violenta erupção de gás ocorreu. O veículo sacudiu e capotou. Jude correu e encontrou o menino loiro preso embaixo do tanque de combustível. Uma pedra presa sob o veículo impediu isso de esmagá-lo completamente, dando-lhes esperança. No entanto, a rocha perfurou o tanque. Movendo-se, poderia derramar todo o combustível e condenar sua fuga. O capitão Victor sugeriu chamar outro veículo, alertando que levantá-lo agora desperdiçaria tudo.
Don subiu em um tanque e conseguiu levantar o veículo de combustível, mas o combustível vazou por um grande rasgo. Embora a missão tenha falhado, o menino loiro foi libertado. Eles continuaram a viagem no tanque, com o garoto loiro na traseira. Os primeiros ânimos estavam elevados. Ele brincou sobre conseguir pernas novas e Judy prometeu ensiná-lo a surfar quando se recuperasse. Mas sua condição piorou rapidamente. Apesar dos esforços desesperados de Judy, ele morreu. Enquanto isso, John e Maureen foram procurar Angela para saber quem havia lhe dado a arma. De repente, o gás explodiu na frente do veículo. John deu ré, mas o gás o seguiu. Ele desviou bruscamente e recuou para uma encosta, parando apenas depois de bater em alguma coisa. Quando abriram a porta, perceberam que estavam presos. Um poço de alcatrão grosso. O cheiro era insuportável, e o movimento era impossível. A antena de comunicação deles havia quebrado e estava do lado de fora. Sem ter como pedir ajuda, eles tiveram que escapar por conta própria. Eles encontraram uma corda e prenderam um gancho. John subiu no teto e tentou prendê-lo, sem saber que o veículo estava afundando lentamente. Quando Moran gritou, ele voltou para dentro apenas para engolir o veículo. Presos, o oxigênio deles diminuiu e a temperatura subiu. Determinado a salvá-la, John pegou o único traje espacial. Pronto para se sacrificar, ele ajudou Maureen a colocar o capacete, chamando-a de a pessoa mais forte que conhecia. Quando ele estendeu a mão para a escotilha, ela o deteve com uma ideia repentina. Eles poderiam usar o selo hermético do veículo para forçar o alcatrão a sair. O veículo ainda carregava hélio usado anteriormente para testar a atmosfera do planeta. Eles pegaram um túnel de brinquedo destinado à filha e o prenderam à escotilha para criar uma câmara de descompressão temporária. Bombeando hélio, eles esperaram e então rastejaram pelo túnel, libertando-se com uma faca. Escapando no último momento, eles explodiram, rindo de alívio. Em outro lugar, June cantarolou baixinho, satisfeita com seu plano. Ela voltou para o penhasco onde o robô alienígena havia caído. Usando binóculos, ela viu seus restos despedaçados abaixo. Descendo, ela juntou os pedaços. Certa vez, Will salvou o robô, ganhando sua lealdade e proteção. June acreditava que se pudesse revivê-lo, poderia controlar seu poder. Após remontar as peças, ela esperou, mas o robô permaneceu sem vida. Frustrada, ela gritou de raiva, imaginando que seria necessário para trazê-lo de volta. O capitão Victor voltou ao acampamento onde o belo menino encontrou seu pai e contou-lhe sobre o aviso de Penny de que seu planeta seria destruído. Enquanto isso, June voltou para sua cabana e assistia aos arquivos de vídeo que Will havia gravado. Naquele momento, as partes adormecidas do robô pareceram reagir a um som vindo de o vídeo. John e Moran, que mal sobreviveram ao poço de alcatrão, estavam voltando para o acampamento quando ouviram o som do motor de uma nave espacial. Eles seguiram o barulho, subiram uma colina e viram o capitão Victor e sua família preparando sua nave para decolagem. Já que eles usaram a maior parte do combustível para resgatar a loira. Cara, eles não tinham muito sobrando. O plano deles era usar o que tinham para escapar do planeta. Mas Maureen disse-lhes que a nave era muito pesada e que não tinham combustível suficiente para atravessar a atmosfera. Eles ficariam sem combustível antes de chegarem ao espaço e cairiam. Victor se recusou a acreditar nela e insistiu em lançar, de qualquer maneira. Enquanto conversavam, John entrou furtivamente na nave, abriu a porta da cabine, apertou o botão de parada de emergência e usou o comunicador para chamar todos os sobreviventes para uma reunião. Lá, John disse a todos que, de acordo com a pesquisa de sua esposa, a órbita do planeta havia mudado e logo ficaria perigosamente perto do Sol. A temperatura seria subir até que tudo no planeta fosse queimado. Maureen estava dentro da nave tentando descobrir como torná-la mais leve para que pudessem usar o que restava de combustível para escapar da gravidade do planeta e serem resgatados pela nave-mãe. Naquele momento, uma foto na camiseta de Will lhe deu uma ideia. Ela rapidamente foi do lado de fora e anunciaram que precisavam retirar todas as peças desnecessárias para tornar o navio leve o suficiente para voar, incluindo o sistema de navegação. Mas o sistema de navegação é como o cérebro da nave espacial e é necessário para a decolagem. Moran então sugeriu que eles não precisavam pilotar o navio por dentro. Ela disse que nos primeiros dias das viagens espaciais, as cápsulas da NASA eram como latas controladas a partir do solo. Eles poderiam usar esse método antiquado para lançar do planeta. Depois disso, eles começaram a desmontar a nave espacial. Maureen se encontrou com sua filha Judy, que lhe contou como June havia roubado a identidade de sua irmã. Eles então voltaram para a nave espacial. Lá dentro, Maureen viu seu filho com June. Então ela mandou Will embora e enganou June para que entrasse no depósito e a trancou lá dentro.
Jun tentou usar histórias tristes para obter simpatia, mas Morin não caiu mais em seus truques e não confiava mais nela. Quando Morin estava prestes a sair, Jun a ameaçou, dizendo que ela tinha mexeu com o navio que escapou. Morin não acreditou na ameaça vazia e virou-se para sair. Morin encontrou John. Como eles haviam retirado tantas peças da espaçonave, ela agora só poderia ser pilotada manualmente. Escolher um piloto era agora o seu maior problema. John e os outros estavam analisando dados em um computador. Por causa da força incrível, durante a decolagem, o piloto provavelmente desmaiaria. Então eles precisavam da pessoa que acordasse mais rápido. Acontece que John acordou mais rápido, então ele era a única pessoa que poderia fazer isso. Mas John recusou, não querendo deixar a esposa e os filhos. Morin o lembrou de sua promessa de voltar para eles, com segurança. Eles tiveram uma reunião de família e, depois de conversarem, concordaram em deixar John ser o piloto. Antes do lançamento real, eles fizeram um treino. Eles usaram cordas amarradas a uma escotilha para sentir a gravidade e John foi submetido a cada vez mais força até desmaiar. Ele acordou pouco tempo depois e, com a ajuda de sua esposa, continuou a pilotar a simulação. Mas ele ainda estava muito lento e a primeira tentativa falhou. Eles então fizeram vários outros testes práticos, mas foi demais para o corpo de John e eles tiveram que parar para deixá-lo descansar. Só então, eles receberam uma mensagem da nave-mãe. Por causa do buraco negro, nave teve que deixar esta parte do universo em 24 horas. Se não conseguissem chegar até lá, morreriam com o planeta. Will foi até o depósito onde June estava trancada. Ela disse a ele que outras pessoas poderiam pilotar a nave espacial e não precisava ser seu pai. Assim como Will estava prestes a perguntar mais, sua mãe o chamou. Após uma breve discussão, Dom mostrou que sabia muito sobre a nave espacial. Foi então que se lembraram que Dom era o reparador do navio e sabia tudo sobre ele. Ele conhecia o espaço melhor do que ninguém e foi convidado a ajudar, mas a princípio disse não. Enquanto ele caminhava longe, Jude o alcançou. Ela o convenceu e ele finalmente concordou. Depois disso, os dois homens fizeram o teste juntos, surpreendentemente. Funcionou na primeira tentativa. Mas com o tempo se esgotando, eles não tiveram chance de fazer um segundo teste. John se despediu de sua família, um por um, e Dom pediu a Jude que cuidasse de sua galinha de estimação. Com todos observando, eles entraram no veículo e foram preparar a nave para a decolagem. Moran também voltou à nave para iniciar a sequência de lançamento. As duas irmãs sentaram-se próximas, prontas para assistir. Will choroso estava muito preocupado com seu pai. Ele então voltou para onde June estava detida e perguntou quem poderia voar em vez de seu pai. June abriu a mochila e mostrou-lhe a cabeça do robô alienígena. Ela disse que eles poderiam trazê-lo de volta à vida. Will disse que não sentia que era culpa dele o robô ter ficado mal. June insistiu que desta vez eles poderiam melhorar se ele simplesmente abrisse a porta. Ela disse que eles poderiam ir juntos e salvar o robô, e ele poderia tomar o lugar do pai dele para que ele pudesse. Volte. O menino estava imerso em pensamentos. A essa altura, John e Dom já haviam alcançado a nave e Morin estava em posição. Enquanto sua esposa fazia a contagem regressiva, a nave espacial decolou com sucesso. À medida que subia, a gravidade ficou mais forte e os dois homens desmaiaram. Morin continuou ligando para eles até que acordaram. Seguindo suas instruções, eles pilotaram o navio com sucesso, liberando o calor do motor. Todos ficaram aliviados ao ver que estava funcionando, mas então enfrentaram o próximo perigo, uma nuvem estranha. No momento em que os dois estavam se preparando para a próxima instrução, alguém apareceu atrás de Morin e a nocauteou. Foi em junho. A cena então corta para Will, amarrado em a sala onde June foi realizada. Acontece que June enganou Will para deixá-la sair sem ninguém dar ordens. A espaçonave logo explodiu no ar enquanto todos assistiam horrorizados. Parecia que John e Dom tinham acabado de morrer. Dentro do salão, 3 pessoas estão tristes com a explosão, mas Will acredita que seu pai ainda está vivo. Ele insiste que deve ser um problema de máquina e é por isso que não conseguem contatá-lo. Neste momento, Jude planeja procurar sua mãe, que foi levada embora em junho. Will quer ir com ela, mas Jude diz que não e pede para ele ficar. Will sabe que tudo isso aconteceu por causa de seus próprios erros. Segurando o receptor do sinal, ele volta para seu quarto. Jude faz uma última refeição antes de sair para encontrar sua mãe. Em outro lugar, Morin acorda e se vê olhando para as peças desmontadas do robô alienígena e para uma June grátis. June então amarra Morin a uma árvore e começa a montar o robô novamente, mas isso ainda não acontece. Faça qualquer coisa. June acha que o problema não está no robô, mas na própria nave.
Dizendo isso, ela leva Morin para dentro da nave alienígena. Morin tenta afastar Jun para escapar, mas acidentalmente desencadeia uma reação. Assim como aconteceu na nave-mãe, o motor especial da nave reage. Morin diz que já tinha visto isso antes, quando tocou em uma área secreta da nave-mãe. Então, ambos levantam as mãos e tocam uma ranhura ao mesmo tempo. Inesperadamente, o motor liga com sucesso e a porta alienígena se abre. Isso traz de volta memórias de Junho. Ela lembra que, ao escapar na nave-mãe, ouviu duas pessoas discutindo que os alienígenas poderiam voltar para buscar o motor e, se ele fosse perdido, todos morreriam. Agora, eles finalmente entendem que o robô não atacou a nave-mãe em vão. Razão. Na verdade, os humanos capturaram uma nave alienígena e roubaram seu motor. Os alienígenas estavam apenas tentando recuperar suas propriedades. Neste momento, Jude, em seu veículo, usa um localizador e encontra um sinal distante. Ela verifica e percebe que é o veículo de sua mãe e sai imediatamente para resgatá-la. Jun está ocupada colocando o robô alienígena juntos. Mesmo tendo encontrado o motor da nave, o robô ainda não o liga. Frustrada com a pilha de metal inútil, Jin fica furiosa e até chuta. O que ela não percebe é que quando seu braço tocou os destroços da nave alienígena, lentamente começou a mudar. Só então, ela ouve algum farfalhar e os gritos de galinha nos arbustos. Curiosa, ela olha e arranca as folhas para encontrar a galinha de estimação. De repente, Jude aparece atrás dela e a nocauteia com um dispositivo de choque. Ela rapidamente desamarra a mãe, pega o frango, fecha a porta do veículo e se prepara para ir embora. No entanto, o robô alienígena, que de repente voltou à vida, bloqueia seu caminho. Eles tentam recuar, mas o robô agarra o para-choque e o veículo não se move. A roda traseira está girando. Então, a atordoada Jun se levanta surpreendentemente de trás do robô, que então dá um aviso. O robô alienígena parece ter aceitado Jun como sua nova mestra, já que foi ela quem o trouxe de volta para a vida. Enquanto isso, Will, frustrado consigo mesmo, está descontando sua raiva quebrando decorações. Ao fazer isso, ele joga a pedra que o robô alienígena lhe deu e ela se divide em duas. Will cheira e descobre que tem um odor desagradável, como cocô. Ele o leva a um biólogo para ser examinado e descobre que se trata de um poderoso biocombustível, basicamente um super cocô fossilizado. Toda a nave espacial tinha uma máquina para transformar cocô em combustível, mas os humanos levariam pelo menos 2 ou 3 anos para produzir combustível suficiente para deixar o planeta. Mas se eles conseguissem coletar o suficiente desse supercoco de uma determinada caverna, seria muito mais fácil. Mas então o cientista levanta um ponto importante. Na amostra, ele encontrou vestígios de todas as criaturas que conhecia no planeta, o que significava que a criatura que fazia o supercoco estava no topo da cadeia alimentar. Coletá-lo seria extremamente perigoso. Mesmo assim, reuniram todos e foram para a caverna. Enquanto caminhavam com tochas, eles viram uma enorme quantidade de supercoco na frente deles. O grupo avançou com entusiasmo para olhar. Foi quando de repente Victor pisou em alguma coisa. Ele olhou para baixo e percebeu que havia uma nova pilha bem debaixo de seu pé. Ele acendeu a lanterna e viu morcegos alienígenas gigantes pairando no alto. Eles se reuniram para discutir o que fazer. A boa notícia era que havia biocombustível suficiente para abastecer todas as suas naves espaciais. A má notícia foi, eles precisavam quebrá-lo e carregá-lo para fora da caverna sem fazer barulho. Com cuidado, eles entraram na caverna para pegá-lo. A certa altura, alguém deixou cair acidentalmente um pé de cabra. Mas, felizmente, o som baixo não acordou as criaturas. Eles continuaram coletando sem mais problemas. Por outro lado, Penny estava perguntando a Will sobre o rádio que ele sempre carregava. Só então, o rádio inesperadamente fez um som crepitante. Eles rapidamente o desligaram ao perceber que poderia ser uma mensagem de seu pai, mas o barulho já havia acordado os morcegos alienígenas. Em pânico, eles saíram correndo da caverna. No caos, o cientista foi pego por um morcego. Percebendo que seu namorado era ainda lá dentro, Penny voltou bem a tempo de ajudá-lo a evitar um ataque. Enquanto tentavam escapar, um morcego bloqueou seu caminho. No segundo seguinte, Angela, que ainda estava na caverna, puxou-a para um lugar seguro. Olhando para os morcegos, eles perceberam que as criaturas eram cegas e só usavam o som para encontrar coisas. Eles prenderam a respiração e passei por eles na ponta dos pés, quase conseguindo sair. Mas de repente, um morcego atacou-os. Eles rapidamente se abaixaram e, no momento em que um morcego pairava sobre Penny, babando, Angela criou uma distração jogando uma pedra, permitindo que finalmente escapassem. A dupla aliviada se abraçou.
Will ficou emocionado, dizendo que havia enviado uma mensagem de rádio para seu pai, que respondeu, embora ainda não soubesse onde estava. Todos empacotaram as amostras coletadas e voltaram para sua nave espacial. Enquanto isso, acima de um planeta, os destroços de uma nave espacial flutuavam no espaço. John e Don sobreviveram e ficaram muito felizes porque souberam pelo rádio que Will havia encontrado combustível. Embora eles tivessem milagrosamente sobrevivessem à explosão, o oxigênio em seus trajes espaciais duraria apenas mais algumas horas. Felizmente, John contatou seu filho usando o código Morse e descobriu sobre o combustível. Eles seriam resgatados muito em breve. No planeta, uma nave espacial após a outra foi lançada com sucesso usando combustível produzido a partir do supercoco. Só então, Will e Penny ouviram o som de um motor e correu para encontrá-lo. Eles estavam prestes a compartilhar a boa notícia com a mãe quando John apareceu do outro lado com um robô alienígena seguindo. Ao seu comando, o robô caminhou em direção a eles. Will tentou pará-lo, mas de repente foi derrubado, caindo com força. Ficou claro que John era agora o destino do robô. Mestre! Ela declarou que desta vez tinha guardado, dizendo que amigos não deixam amigos descerem de penhascos. De repente, o receptor de sinal emitiu um som. Eles rapidamente verificaram e John disse-lhes através do rádio que eles iriam lançar um sinal luminoso no espaço para que pudessem encontrá-los usando as imagens térmicas da nave espacial. Mas o navio de Morin tinha saído em apenas 88 minutos, então eles precisavam agir rápido. Embora John discordasse, ela não poderia pilotar o navio e teve que concordar com relutância. Enquanto isso, no espaço, Dawn estava montando circuitos, preparando-se para liberar um jato de gás em chamas dos destroços. Nesse momento, um objeto flutuante em seu capacete atingiu seu olho e, como ele não conseguia enxergar, teve que entregar o trabalho a John. Na nave, Will entregou uma bola de beisebol ao robô alienígena, na esperança de trazê-la de volta. Memórias. Inesperadamente, o robô simplesmente jogou a bola fora, deixando Will desapontado. No momento em que a nave espacial estava prestes a decolar, o planeta enfrentou sua destruição final. Todos foram para seus lugares. Com Morin como piloto, a nave foi lançada com sucesso e voou através de céus nebulosos até o espaço. Mas então, algo estranho aconteceu. Mesmo estando no espaço, não havia gravidade zero e as coisas não flutuavam. Will perguntou à mãe se eles haviam alcançado a órbita e ela disse que sim. Acontece que antes de partirem, o robô pegou um motor da nave alienígena e o escondeu sob o veículo. Naquele momento, além do navio, todos os outros navios embarcaram com sucesso na nave-mãe. Capitão Vitor os contatou para agradecer. Mas por causa do buraco negro, a área tornou-se extremamente perigosa e a nave-mãe teve que partir dentro de uma hora. Ao ouvir isso, eles se prepararam para primeiro resgatar John e Don. Naquele momento, a nave mostrou que estava com pouco combustível. John então disse a Morin que ela precisava colocar seus dados pessoais, sentimentos de lado e pensar no que era melhor para todos, o que às vezes significava sacrificar algumas pessoas para salvar muitas. Ela definiu um curso para a nave-mãe. Morin respondeu que era impossível. John insistiu que, voltando para a nave-mãe, todos poderiam partir juntos ou ela expulsaria Morin da nave. Morin, preocupada com o marido, rapidamente desceu o navio. Vendo o perigo, o robô empurrou John para o corredor e as portas se fecharam. Morin então retomou o controle e trancou o corredor. John encomendou o robô quebrar o vidro, mas só deixou uma pequena marca. Duas pessoas presas juntas nos destroços continuaram seu trabalho. John disse que certa vez pensou que perderia seus filhos incríveis para sempre, mas cair neste planeta acabou sendo a melhor coisa que já aconteceu, porque o ajudou a encontrá-los novamente. Don ficou comovido com a atitude de John. Palavras e lágrimas vieram aos seus olhos. Ele conseguiu limpar as partículas de seu olho, assumiu o trabalho inacabado e acendeu os destroços com sucesso. Enquanto isso, Morin, usando imagens térmicas da nave-mãe, os encontrou. Ela preparou o arpão da nave e se preparou para dispará-lo para o resgate, lançando a nave em direção a eles. Logo, Will avistou eles. Naquele momento, John encontrou a saída de emergência e saiu. Ao ouvir o barulho, Morin disparou o arpão, mas ele parou pouco antes de atingir o alvo. John ligou rapidamente para sua esposa, mas de volta ao navio, John e o robô haviam saído do corredor. Morin e os outros já haviam saído da cabine e estavam escondidos na garagem do navio. Ela disse às crianças para entrarem no veículo se preparando para enfrentar o robô sozinhas. Mas Will, recusando-se a acreditar que o robô os havia traído, foi até ele e perguntou se ele sabia quem ele era, dizendo que era seu amigo. As luzes no rosto do robô piscaram como se estava pensando, então estendeu a mão.
Só então, Maureen, usando um guindaste, jogou o robô no espaço. Ela então amarrou Will e a si mesma a um poste com uma corda e abriu a escotilha. A sucção repentina jogou tudo, inclusive o robô, no espaço. Ofegante, Maureen rapidamente fechou a escotilha e verificou seus filhos. De repente, algo forçou a porta da escotilha aberta, revelando uma nave alienígena de formato estranho. Um braço se estendeu dele. Era o robô alienígena com outro robô pronto para combate. Os dois se entreolharam e a luz azul no rosto ficou vermelha. Em seguida, apontou para o veículo, aproximou-se, empurrou Maureen para o lado e explodiu o veículo. Will era também jogado fora. O robô de combate pegou o motor da nave espacial. Naquele momento, o traje espacial de Will começou a vazar. Enquanto o robô de combate se preparava para atacar Will, as luzes do robô humanoide piscaram como se estivesse pensando. Assim que o robô de combate se moveu para atacar, foi subitamente jogado fora. O robô humanoide então consertou o traje de Will, e Will disse que sabia que não havia mudado. O robô de combate atrás dele atacou e os dois robôs do mesmo tipo foram equilibrados. Finalmente, o robô humanoide olhou para Will e atacou o robô de combate, e os dois flutuaram para o espaço profundo. Will foi ver como estava sua mãe. Embora seu traje estivesse vazando, poderia durar um pouco mais. O vidro do veículo estava rachando. A única solução foi fechar a escotilha, mas como ela foi forçada a abrir, o sistema que a abre e fecha quebrou. Will rastejou para fechá-lo manualmente. Ele encontrou o interruptor fora da nave e depois de muito esforço conseguiu fechá-lo. A seguir, ele precisava subir para o outro lado para entrar pela câmara de descompressão. Quando estava prestes a ter sucesso, ele acidentalmente escorregou para o espaço. De repente, alguém apareceu e salvou Will. Era o pai dele. Acontece que, momentos antes, Jun mudou de ideia e resgatou John e Don. Enquanto isso, a nave-mãe não os deixou para trás e estava lentamente se aproximando. Mas só então, um barulho estranho começou. O motor da nave alienígena dentro da garagem estendia-se como linhas de tentáculos assumindo o controle de toda a nave. Um enorme feixe de luz apareceu e eles foram sugados para um buraco negro. À medida que a luz diminuía, eles se encontraram em um sistema estelar desconhecido que se parecia com o padrão que o robô alienígena havia desenhado no chão. E esse é o fim da primeira temporada. Espero que você tenha gostado. Se sim, por favor, dê um hype no vídeo e se inscreva no canal.